Olá, chegamos ao último fim de semana das Olimpíadas. E o Brasil tem 5-5-5, Diogo Bode. 5-5-5. A última agora veio na noite de ontem, fantástica medalha, né? Alisson e Bruno Schmidt ganharam o ouro no vôlei de praia. Se as meninas ficaram abaixo do esperado, a Agatha e a Bárbara ficaram com a prata, abaixo do esperado, para nós que torcemos por ouro, né? Mas conquistaram a prata lá nas areias. O Brasil coube aos meninos aí confirmar o ouro olímpico. Segunda vez que o Brasil conquista o ouro olímpico nessa modalidade, no masculino. Né? Antes era o Ricardo e o Emanuel, também haviam conquistado o ouro. Mas parabéns aí, grande jogo, dominaram de início ao fim os italianos Nicolai e Lupo. E o Brasil conquista uma grande vitória aí, mostrando que nas areias, pelo menos de Copacabana, né, a supremacia tem sido brasileira. E bacana que vai a questão da idade, eles vai ficando um e o outro vai dando sempre a experiência que é necessária para a Olimpíada, né? Isso. Esse que falaste, aí ficou o Emanuel, entrou o Alisson, agora saiu o Emanuel, entrou o Bruno. Aí daqui a pouco sai o Alisson, entra um outro menino, aí o Bruno já está experiente na Olimpíada. Não, e o Brasil consegue manter uma questão do nivelamento também no tamanho, né? O Brasil tem uma postura que o cara, vamos dizer assim, o mais baixinho, né? O Bruno de 1,85, pequenininho, mais baixinho, é o cara da mobilidade, né? E o Alisson, apelidado de Mamute, né? Nosso bloqueador ali levou o Brasil um grande passo, tomou muitos bloqueios do Nicolai ali, que era o italiano, mas soube também construir a vitória do Brasil e também, inclusive, com um bloqueio. Mas deu tão certo, estava dando tudo tão certo, apesar da chuva, do vento, de tudo que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, todas as, foi uma noite... as possibilidades climáticas aconteceram naquela noite, Verdade. Mas deu tudo tão certo que até o Bruno, que é o pequenininho, estava cortando e mandando ver. Né? Não, o Bruno tem muita habilidade, né? Quando tu perde um pouco na questão da estatura, tu tem que sobrar em outros quesitos, assim como o Emanuel. O Emanuel também era um cara fantástico, assim, o bloqueio subia nele e dava um tapinha pro lado, tapinha pro outro, tapinha por cima. E o Bruno também. Tem muitos recursos técnicos, assim, para fugir da marcação, e foi o que aconteceu. O Brasil realmente, assim como as alemãs haviam feito com a gente no feminino, com a Agatha e com a Bárbara, o Alisson e o Bruno fizeram isso com os italianos também, um jogo um pouco mais parelho, mas a supremacia técnica do Brasil ficou evidente no final. É isso aí. Aliás, quando deu 6-1 no início do primeiro tempo, primeiro set, eu disse, ferrou, né? Mas tipo, ali não para o jogo e tal, eles sentaram e tal. Respira. E tem a questão que o Alisson trabalha muito com a torcida, né? Ele sabe valorizar a presença do público ali. Isso ficou muito evidente nessa arena de Copacabana, que foi eleita até pelos jogadores e pelos torcedores o lugar mais vibrante desses Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Né? Realmente, a positividade do torcedor ali empurrou os brasileiros rumo a essa virada, tanto no primeiro set quanto no segundo. O Brasil também teve dificuldade no segundo ali, mas soube construir a sua vitória ponto a ponto e no final conquistou o ouro. E o Brasil teve um bom momento hoje pela manhã, garantindo vaga na final do C2000. Isto! Isaquias e Erlon da Silva. Estamos falando de canoagem, o homem que rema feito um louco, que é o Isaquias, que já ganhou 2 medalhas, uma de prata e outra de bronze. Agora vão remar 1000 metros. Isso aí. São os favoritos ao lado da dupla alemã, né, que também o Brasil passou em primeiro nas eliminatórias com o melhor tempo, foi direto para a final. E amanhã de manhã, 9h15 da manhã, é hora de torcer para o Isaquias, que ele pode estourar o maior atleta brasileiro numa única edição dos Jogos Olímpicos. Pode entrar para a história e ficar eternizado como o primeiro atleta a conquistar 3 medalhas numa só edição. Então, seria fantástico. Ele já falou que o ouro estava reservado para essa questão da canoagem ao lado do Erlon. Então, por que não apostar e o Isaquias sair do Rio de Janeiro com ouro, com uma prata e com bronze, né? O pódio completo. Ele gosta das coloridinhas, né? É verdade. Então, chance amanhã para conferir o brasileiro aí, chance real de medalha para o país. Bom, e o Brasil tem chance de 2 medalhas de ouro amanhã. Uma é essa, da dupla Isaquias e Erlon. Isto. E a outra é do futebol masculino, que ninguém acreditou, e eles chegaram lá às 5h30 da tarde. Revanche para tentar o ouro, hein? Contra a Alemanha. Contra a Alemanha, Maracanã. Contra a Alemanha, nós temos o Isaquias, nós temos o futebol. Nós tivemos as meninas da praia. Nós perdemos as meninas da praia. Contra os franceses nós batemos valendo. Agora contra os alemães é mais difícil. No francês, eu acho que o que levaram vantagem foi no handebol. No handebol masculino o Brasil não conseguiu. Mas realmente, chance aí para o Brasil conquistar a inédita medalha de ouro. O Brasil que vem embalado por 2 vitórias convincentes
nessas Olimpíadas, mas por outro lado pega uma Alemanha, que é uma seleção não tão experiente quanto o Brasil, mas que tem apresentado um bom futebol, passou ao natural também pela Nigéria, que era candidata também até ao título, né? Os africanos sempre vêm muito bem nessa categoria de base, vamos dizer assim, né? Então a Nigéria acabou caindo na semifinal para os alemães. Então uma grande final no Maracanã, anote aí, 5h30 da tarde, amanhã, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Grande decisão do futebol masculino. Lembrando que no início da tarde daí tem a decisão do bronze. É isso aí. E a Alemanha joga um futebol burocrático, que é o que dificulta o futebol brasileiro, que é faceiro, né? Isso. É o burocrático, mas objetivo, né? Sim. Os alemães, eles têm... eu digo certinho. Tem um assim, sistema né? tático. Exatamente. Eles sempre focam a questão do gol, mas é um futebol do toque, de compensar e tal, tipo, defesa muito ajustada. Então o Brasil vai ter que precisar superar isso aí. Aquela questão do time faceiro, né, talvez o Micali possa estar revendo aí para não entrar tão aberto quanto entrou contra o Honduras, porque era Honduras, né? Então quem sabe agora o Brasil tem uma outra escalação. A gente não sabe ainda ao certo se vai ter a manutenção da equipe ou se pode ter algum outro jogador mais, vamos dizer assim, conservador no esquema tático do Micali. Bom, isso tudo nós vamos ver no sábado, às 5h30 da tarde, que é a grande final, a medalha de ouro do futebol masculino. Só falando futebol, ainda as meninas agora de tarde acabaram perdendo o bronze para o Canadá, derrota de 2-1. O Brasil fica sem medalha no futebol masculino, era o candidato aí ao ouro, até muito pela eliminação dos Estados Unidos nas quartas de final, mas o Brasil acabou caindo também na semifinal para a Suécia, e aí agora deu adeus aí. Mas estava lendo uma notícia ali que não dá para cobrar o ouro, né, quando a própria CBF não paga o que deve para o futebol feminino, né? Então tem muita dívida em aberto aí, não paga nem para a inscrição das meninas, então realmente fica complicado querer cobrar uma medalha no esporte, numa modalidade que tem tão pouco auxílio, e por outro lado, vamos dizer assim, na mesma categoria, tu vê um futebol riquíssimo, com auxílio e tudo mais, né? Então fica bem difícil. Isso, para ser bem sincero, Diogo, a CBF, não só no futebol feminino, aí não só a CBF, também as outras federações, né, aqui no Brasil, dos outros esportes, não pagam nem para medalha de latão, né? A gente ganha medalha de ouro, olha, porque a galera se esmera. Teve um depoimento do Caio Bonfim, que foi um atleta que disputou a marcha atlética, 50 km hoje, acabou em nono. Ele tinha conquistado o 4º lugar na marcha atlética por 21 km, agora ficou em nono nas 50 km, que ele comentou assim: tomara que o Brasil e o Comitê Olímpico Brasileiro não esqueçam dos atletas que não foram medalha, que não medalharam nessa trajetória dos Jogos Olímpicos aí, porque a gente sabe que a evolução de todo esporte passa por incentivo, né? A gente viu, a China é o maior exemplo disso. A China em 2008, quando sediou a sua Olimpíada em casa, a China ganhou as Olimpíadas. Muito por investimento do próprio governo, que apostou no esporte como uma forma de transformação da sociedade. Isso acabou acontecendo lá. A gente não vê a mesma coisa aqui. Muitos atletas aí que conquistaram medalhas hoje são muito mais por méritos e capacidade mesmo do que por incentivo que vinha do governo. Então tomara que isso mude, que o Brasil possa enxergar nas modalidades olímpicas, vamos dizer assim, né, uma chance aí de estar trazendo atletas, resgatando e quem sabe construindo aí um futuro para muita gente. Quando foi a Olimpíada da Oceania? Tu que é um bom de Austrália, 2000, Sydney. Aí a Inglaterra ganhou uma medalha de ouro. A Inglaterra está batendo em segundo lugar agora, né? Tá ali na... Isso, a Grã-Bretanha, né? Isso. Que envolve os outros países ali também. Pega o grupo, pega né? Isso aí, pega o pessoal todo. Mas vamos pensar em nomes como o mote. Isso. Foi feita a matéria essa semana, eu não me recordo, eu acho que é no Jornal da Globo, para dar o crédito certinho. O porquê a Inglaterra saiu de uma medalha há 16 anos atrás, a Grã-Bretanha, a segundo no ranking de medalhas. É investimento. Eles usaram uma loteria lá que dá 1 bilhão e não sei quantos milhões em investimento no esporte, nos caras, nos atletas. Então eles financiam, cara. Então um valor não é alto. Ele falou, tinha um atleta lá, que eu não me recordo de qual área, ele ganhava equivalente a 29, 30 mil reais por ano, como salário. Mas não paga inscrição, não paga viagem, não paga nada, né? Treinamento não paga nada. Porque 29 mil é uma cota para o pessoal banca, né? Para te existir. É isso aí. Não, isso que deve acontecer. Tu vê muitos atletas que acabam saindo do país. O próprio caso do Thiago Braz. Ouro no salto com vara. O Thiago Braz não mora aqui, gente. O Thiago Braz mora na Itália. Só treinamento próprio, o cara se dedicou. Onde é que tá o top aí? O treinador indicou, não, vamos pra Itália lá que tem um centro de treinamento fantástico para conseguir melhorar o teu desempenho. O cara foi,
se dedicou, tirou muita coisa do próprio bolso para estar aí e agora vem representar o Brasil e ouvir o nacional. É isso aí. Vamos ver se a gente ouve mais vezes o hino nacional nesse fim de semana. E domingo à noite tem o encerramento das Olimpíadas, depois em setembro vem as Paralimpíadas e a gente acompanha também. Isso aí, e no final de semana a gente vai aguardar o jogo de hoje à noite aí, ficar na torcida para os meninos do vôlei. O Brasil enfrenta a Rússia em 22 horas e 15 minutos no Maracanãzinho, buscando a vaga na decisão contra os italianos que hoje à tarde passaram pelos Estados Unidos. E essa final acontece no domingo. E essa é puxada. Essa promete. Beleza. No fim de semana também nós temos jogos pelo Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal joga no fim de semana, Diogo? Isso no final de semana, então o Grêmio vai ao Mané Garrincha lá em Brasília enfrentar o Flamengo. O Flamengo que está sem estádio dessa questão dos Jogos Olímpicos aí, mas logo deve contar com o Maracanã de volta. O Flamengo ganhou um grande reforço aí, né? Se conseguiu fazer uma campanha até então de G4 aí, sem estádio, imagina quando tiver o Maracanã de volta. Então Flamengo e Grêmio... Com o Diego. Com o Diego. Estreia do Diego, 11 horas, estreia do Diego e Leandro Damião no ataque. Esse é o time do Flamengo que está definido aí. 11 da manhã, então, o Grêmio entra em campo aí. O Grêmio tem jogado bastante às 11 da manhã, eu tenho visto a tabela ali. O Grenal foi às 11 da manhã, o Grêmio pegou o Corinthians agora foi às 11 da manhã na última rodada, o Flamengo agora também. Então 11 da manhã lá no Mané Garrincha em Brasília, o Tricolor volta a campo aí, quem sabe para tentar retomar, se aproximar ainda mais da liderança do campeonato. E o Colorado vai jogar contra o São Paulo precisando ganhar, porque já faz 12 partidas que não ganha. Exatamente. E o técnico Celso Roth conseguiu reforços aí vindo da CBF. Né? Lembrando que a final do futebol masculino das Olimpíadas acontece às 5h30 da tarde do sábado e o Rodrigo Dourado e o William devem estar em campo nessa partida contra o São Paulo. Então são dois reforços aí. Eles não estão jogando, né? Eles são reservas do time do Rogério Micali. O Zeca é o titular da lateral direita e o Rodrigo Dourado não teve muita chance no meio de campo ali, muito pela presença do Wallace, né, que tomou conta do setor. Então, Rodrigo Dourado e o William devem retornar aí para essa partida contra o São Paulo, dois reforços de peso, nessa que é a retomada que o Inter busca aí, que não vai contar com o Vitinho no ataque. Nico Lopes deve ser o comandante aí do ataque colorado. E para encerrar o seu fim de semana esportivo, tem que torcer para a LAF, que vai jogar domingo à noite. Domingo à noite, 7 da noite, para cumprir tabela, Márcio. Enfrenta o Cachoeira Futsal. A LAF até buscou com a federação a anulação dessa partida, porque o jogo pode ser 70-0 para a LAF, que não vai mudar nada. Né? Já está definido o quadrangular da morte, já está definida a segunda fase aí da competição. Então, inclusive com tabela pronta. Então a LAF Cachoeira já na finaleira da tabela, a LAF ficou assegurado com a segunda colocação do grupo A. Então não muda nada aí. O jogo lá em Cachoeira do Sul, 19 horas aí, a LAF pode buscar mais uma vitória, que para essa fase não tem relevância nenhuma. Bom, de qualquer forma a gente fica na torcida, porque ganhar sempre é bom. Né? Sempre é bom. É verdade. Nós voltamos na segunda-feira com, quem sabe, nós temos 5, 6 do futebol masculino. Nós vamos trazer o quadro de medalha direitinho como é que ficou. 7 dos meninos da natação, 8 do vôlei, 8 medalhas de ouro, quem sabe? Nossa, 100% aproveitamento. Muito otimismo. Nós voltamos na segunda, depois do Redação Informativa. Bom fim de semana para você. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.